Bem, muito obrigado, Cristina, obrigado, Bernardo, por todo o seu trabalho, Cobete também, muito bom ver como você conseguiu destrinchar, explicar para a gente os efeitos da reforma tributária, que é a política econômica, a política social mais importante do Brasil nos últimos 30 anos, nesse ano que a gente completa 30 anos do Plano Real. Saúdo o Rodrigo Espada, em nome dele, todos vocês, profissionais públicos, líderes sindicais. Eu trabalho na Samambaia.org, que é uma instituição irmã da República.org, que é dedicada 100% à promoção da excelência no serviço público. A gente acredita muito na representatividade, na representação profissional do serviço público, ou no serviço público, e estar aqui com vocês é uma enorme oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado por estarmos aqui buscando convergência para que o Brasil avance e nos orgulhe. Aos 44 anos, eu faço parte de uma geração que não viu o Brasil crescer de forma sustentada em ciclos longos e que tece a todos a certeza que o amanhã seria melhor do que hoje. Eu sou da geração dos voos de galinha, de espasmos, de crescimento, com estagnação e de uma enorme recessão que tomou a maior parte da última década. Felizmente, há sinais de que começamos a enfrentar algumas causas estruturais que nos impedem de voar mais alto e mais longe. A melhor notícia recente é justamente a reforma tributária liderada pelo DENAP, que começou pelos tributos do consumo e que deve avançar para os impostos de renda e de patrimônio. Só assim teremos mais eficiência alocativa, maior mercado consumidor e mais investimentos produtivos. Fazer uma reforma tributária integral é um dever de todos nós. Reformar é um verbo para ser conjugado no gerúndio. Reformar é ir reformando. Precisamos constantemente aprimorar políticas, regulamentações e instituições, e, em especial, valorizar quem trabalha no serviço público, pois vocês fazem o Estado funcionar, servindo a sociedade. Aproveito para agradecer o trabalho de vocês e celebrar, porque mesmo em um cenário de polarização política, em 2023 o Brasil aprovou uma reforma tributária sobre impostos de consumos e agora esse impulso não deve ser contido. Para o país crescer mais, precisamos atualizar a tributação de renda e de patrimônio. Se isso não for feito, corremos o risco de repetir a história das últimas 4 décadas, em que o país cresceu a meros 0,9% por ano per capita e o bolo não foi distribuído de forma eficiente, impedindo mais crescimento. Desde 2017, estudos do FMI e do Banco Mundial, que orientam muito o nosso trabalho na Samambaia.org, indicam que países tão desiguais como o Brasil não crescem mais justamente por serem tão desiguais. O economista Marcelo Medeiros calcula que entre 2006 e 2012, 30% do crescimento econômico brasileiro foi apropriado por apenas 1% mais rico da sociedade. Hoje, a nossa riqueza continua sendo transferida para poucos, indevidamente, e impedindo o fortalecimento do consumo e desestimulando investimentos. O nosso sistema tributário é regressivo, como a gente acaba de ver, e é uma máquina eficiente para produzir apenas uma sociedade injusta e estagnada. Como parte dessa máquina do atraso, a arrecadação no Brasil é concentrada em tributos de consumo, e essa não é a receita dos países que deram certo. Aqui no Brasil, 45% que é arrecadado vem de impostos sobre consumo, enquanto apenas 24% vem de impostos sobre a renda. Em países da OCDE, há um equilíbrio na balança. Em média, nesses países da OCDE, 32% da arrecadação vem de impostos sobre consumo, aqui 45%. Lá na OCDE, em média, 34% da arrecadação vem de impostos sobre renda, aqui 24%. A gente precisa se equilibrar, porque a gente está bem capenga. Especificamente no imposto de renda da pessoa jurídica, que é tema próxima fase do BNAP e da Secretaria e do Ministério da Fazenda e do Brasil, um recente estudo com apoio da Samambaia.org, realizado pelo Observatório de Política Fiscal do IPE, na FGV de Brasília, e também pelo MAD, na USP, revela o quanto nós temos por fazer. Esse estudo aponta que a tributação efetiva no lucro de mais de 300 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, mais de 330 que eles estudaram. A Bolsa de Valores brasileira hoje tem 430 empresas, há 10 anos atrás tinha 530.
esse estudo descobriu que a alíquota efetiva de imposto de renda sobre pessoa jurídica é hoje, para essas 330 empresas, das 430 da Bolsa, de 18,1%, quase metade da alíquota nominal prevista na lei, e é bem abaixo, significativamente abaixo, dos 23,5% que é a média global de tributação de empresas. Ou seja, o estudo mostra que a tributação nominal das pessoas jurídicas no Brasil é uma das mais elevadas do planeta, mas na hora da verdade pode não ser nada disso. Isso para as empresas, quer dizer, as empresas que conseguem pagar muito menos taxa efetiva são aquelas que, como a gente sabe, estão ocupadas com planejamento tributário, gastando uma fortuna, alocando, perdendo foco produtivo e fazendo lobby. Enquanto o país, em troca disso, dá a elas isenções fiscais à torta e direito sem métrica. Com base nesse estudo, a gente pode concluir que a reforma tributária sobre a renda das empresas deveria aproximar a alíquota nominal, de 34%, da alíquota efetiva. Nesse caso, 18%, estudos do Sérgio com o Rodrigo Oraí chegou em uma taxa efetiva de 23%. Sendo a Petrobras, eles estudaram durante um bom tempo alguma taxa efetiva de imposto de renda sobre pessoa jurídica de 17%. A maior empresa brasileira pagava 17% de imposto de renda. Então, ao aproximar a taxa nominal da taxa efetiva, a gente estaria indo numa direção de eficiência econômica e simplificando e reduzindo esses custos enormes das empresas e distrações que fazem a gente deixar de ser uma economia competitiva. A gente está mais hoje nas empresas preocupado nos malabarismos fiscais do que, de fato, pensar produto, pensar cliente, pensar produtividade. Esses custos, que se reduziriam com uma simplificação também dos impostos de renda de pessoa jurídica, tenderiam a se transformar em investimentos nas próprias empresas e em novos negócios, o que traria um impulso ao crescimento econômico sustentável, aumentando a arrecadação e gerando mais emprego. Por fim, e é sempre importante, fortalecendo o mercado interno de consumo. Com essa redução do IRPJ, e apenas depois disso, é que eu acredito que temos condições de conversar e desenvolver uma tributação de lucros e dividendos. Atualmente, cerca de 60% da renda dos mais ricos no Brasil vem justamente dessa fonte, lucros e dividendos. E isso explica, em grande parte, a desigualdade no topo da distribuição de renda no Brasil. O Brasil, como vocês sabem, e a gente se envergonha, é o segundo país mais desigual no topo no mundo, só perde para o Catar. Ao transformarmos os nossos impostos de consumo em impostos de valor agregado, como a gente está em curso para fazer, fizemos um movimento racional e começamos a nos inserir no grupo das economias que deram mais certo e nas quais já vigora o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Agora, também temos que continuar reorganizando o nosso triste manicômio tributário, cheio de malabarismos que não dão certo e que impedem nosso crescimento e gasta dinheiro demais com isenções fiscais. Nesse ano, as previsões apontam que esse gasto tributário com isenções fiscais, deve ultrapassar 500 bilhões de reais. Ano passado, as previsões eram de 486 bilhões. Agora, no começo do ano, a gente já viu previsões de 520 bilhões de reais em gastos tributários esse ano. Isso é mais do que o dobro do rombo fiscal anotado pelo governo agora em 2023, que foi de 230 bilhões. Segundo o estudo da Receita Federal de 2019 e revelado pela Folha de São Paulo no passado, os nossos gastos com isenções tributárias, o gasto tributário no Brasil correspondia, ano passado, a 4,8% do PIB. O ideal, nesse estudo da Receita, seria 2% do PIB. Aqui, na redução desses gastos tributários, há uma clara oportunidade para um ajuste fiscal. Gasto tributário é gasto público e, por isso, é tema para a nova regra fiscal e é central a formação das expectativas do mercado financeiro. Nesse estudo da Receita Federal, onde há também a indicação de que ao menos 50 bilhões de reais em isenções poderiam ser reduzidas ano a ano, todos os anos. Isso é uma ótima notícia. Entre os gastos tributários e isenções fiscais, como vocês sabem, o maior deles é o regime especial do Simples Nacional. São cerca de 118, serão cerca de 118 bilhões de reais esse ano de 2024. A análise do Simples é incontornável, pois apesar do nome, como vocês também sabem, o Simples complica muito o nosso já asfixiante cipó tributário.
contribuindo para o que se chama de desigualdade horizontal, que é esse conceito de que pessoas com a mesma remuneração são tributadas de maneiras muito diferentes. Não é o caso de acabar com o Simples, mas é necessário corrigir o modelo. E uma maneira de equacionar o Simples é liberando empreendedores para crescer, seria reduzir os custos de folha salarial, que é um tema muito importante hoje no Brasil. E isso fazer para todas as empresas e não só para aquelas com lobby forte ou que estão pressionando em Brasília. Por fim, eu gostaria de propor aqui, aproveitando nosso encontro em favor de uma convergência, eu gostaria de propor um pacto de responsabilidade entre nós que queremos pagar melhores impostos e o Estado brasileiro, que se comprometa, o Estado brasileiro se comprometa, e vocês são centrais a isso, que o Estado brasileiro se comprometa a ser republicano no controle e na priorização dos gastos públicos. Não adianta o Bernard, o Sérgio, todos nós estamos aqui nos dedicando a desenhar um melhor sistema tributário se a gente não olhar o que a gente está fazendo com os gastos tributários. Hoje de manhã o Nelson Machado lembrou bem a importância da gente voltar a discutir ou fazer também uma reforma no orçamento público. Por fim, organizando, todo mundo transa. É oportuno lembrar essa frase de um rapper carioca meio duvidoso, mas é verdade que organizando o nosso sistema tributário, a gente cresce mais e vive melhor. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Acho que você provocou bastante, não somente no imposto sobre o consumo, mas você passeou por todo o resto do sistema tributário que ainda precisa ser repensado, né? Não temos que parar, nos conformar, acomodar com uma reforma sobre consumo, mas você está aqui alertando sobre vários outros desafios que o API tem pela frente e que eu sei que já está avançando, mas que toca muito toda a questão do crescimento econômico, como você falou, da gente sair do voo de galinha para algo mais sustentável, né?